Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Segunda aula para vocês de Química Orgânica. Basicamente estamos falando da estrutura desses compostos orgânicos, tá? Eles têm uma disposição no espaço e é isso que a gente quer entender nesse primeiro momento para ir seguir para outros tópicos. Antes da gente entender essa disposição no espaço, precisamos entender como desenhar essas moléculas. São moléculas grandes muitas vezes, então dá trabalho, tem muitos átomos ali dentro, então existem jeitos de se desenhar essas moléculas para facilitar o processo de comunicação, de como que é a molécula, ok? Essa que é a ideia por trás. Para quem já viu essas moléculas aí, vocês podem ter visto ela talvez no primeiro ano ou uma prova de Enem. Basicamente, carbono, falamos que química orgânica, química do carbono, vimos isso na última aula, tá, galera? Basicamente, tá, carbono, vamos falar sobre carbono. Então lembrem que o carbono é a estrela da coisa, que a gente vai ter um jeito de representar o carbono, é aí que a gente quer chegar, tá? E nisso tudo é para facilitar a comunicação, de que molécula nós estamos falando. Então, 3 jeitos básicos da gente representar uma molécula orgânica é a fórmula de traço, a fórmula condensada e a fórmula de linha, beleza? Esses 3 jeitos a gente vai aprender a converter uma para outra, tá? Sendo que, galera, lembrem da aula passada que eu falei para vocês que esse traço, ele significa o quê? É uma ligação covalente, onde existem 2 elétrons aqui. Okay? Esse traço, galera, representa uma ligação covalente, onde tem 2 elétrons ligando aqueles átomos. Então, quando eu desenho esse traço aqui, gente, eu estou falando que tem 2 elétrons compartilhados aqui, que fazem esse hidrogênio se ligar a esse carbono, ok? E quando eu desenho todas as ligações covalentes, eu desenho todos os traços de ligações covalentes, eu estou dizendo que eu estou fazendo a fórmula de traço. É o desenho da fórmula de traço. Beleza? Deu para entender o sentido? Então, a fórmula de traço eu vou mostrar todas as minhas ligações covalentes. Porque ela é representada por um traço. Simples assim. Beleza? Aí a gente começa a simplificar o desenho. Pensa, essa aqui é uma molécula com 4 carbonos. Ela, teoricamente, é uma molécula pequena, galera. Pode ter molécula com 50 carbonos, 100 carbonos, 200 carbonos. Vocês vão ver que essa aqui já é maior. Então, ficar desenhando esse monte de traços dá trabalho. Então, uma outra alternativa é a fórmula condensada, ok? Eu vou condensar, eu vou juntar aquilo ali. Na fórmula condensada, o que eu posso fazer? Eu posso omitir, galera, os traços entre carbono e hidrogênio, por exemplo. Estão vendo que aqui, ó, essa molécula é a mesma molécula que está aqui. Só que agora, ó, esse carbono ele não tem traço para 3 hidrogênios. Eu retirei os traços de ligações e só escrevi. Então aqui, ó, onde eu tinha esse C e 3 hidrogênios, eu apenas escrevi H3, 3 hidrogênios e carbono. Deu para pegar a ideia, gente? Deu para pegar? E eu posso continuar mostrando a minha ligação entre carbonos, ó, essa ligação aqui. Só que isso é opcional na fórmula condensada. Eu posso também fazer o quê? Omitir essa ligação aqui, ó. Então, o meu próximo carbono é um carbono ligado a 2 hidrogênios. Carbono ligado a 2 hidrogênios. Eu posso retirar o traço entre eles também, ó. E condensar os dois, omitindo os traços entre os carbonos. Deu para pegar, gente? Já não ficou mais simples de escrever?
Não ficou, galera? Deu para entender a ideia de como que é? Aí chega na fórmula mais simples possível, tá? Que o que a gente vai fazer nessa fórmula aqui? Após a fórmula condensada, é a fórmula de linha. Aqui, gente, eu vou omitir o hidrogênio ligado a carbono. Então eu já nem vou mostrar o meu hidrogênio. E outra coisa, eu vou omitir também o próprio carbono. E vou subentender que o carbono está nos meus vértices, nas minhas quinas ou nas minhas pontas. Então, onde eu tiver uma pontinha aqui, eu tenho, na verdade, carbono. Onde eu tiver uma quina aqui, eu tenho carbono. Onde eu tiver uma quina aqui, eu tenho carbono. Uma quina, uma pontinha aqui, eu tenho carbono. Deu para pegar que o carbono está nessas localizações? Beleza? E o traço, gente, o meu traço, ele segue sendo a minha ligação covalente. Então, essa ligação covalente aqui, essa ligação covalente aqui de um carbono para um carbono, é essa ligação aqui. É essa ligação aqui que eu mostrei inicialmente. Esse carbono aqui, ele segue sendo esse carbono aqui, tá? E esse carbono aqui, ele segue sendo este carbono aqui. Beleza? Aí, professor, mas cadê os meus hidrogênios? Lembrem, eu vou fazer o quê? Omitir hidrogênio ligado a carbono. Então eu não vou mostrar. Só que como que vocês vão saber que ele está lá? O que eu falei para vocês na última aula? O carbono faz quantas ligações? Nosso carbono, ele tem que fazer quantas ligações? 4. Este carbono tem quantos traços saindo dele? Quantos traços saem desse carbono? Opa! Só tem esse tracinho saindo dele, não tem? Tem outro traço saindo dele? Cada traço representa uma ligação. Para chegar a 4, faltam quantos? Faltam 3 traços. Todo mundo concorda? Onde estão esses traços? São as ligações que estão omitidas com os hidrogênios. Não são 3 hidrogênios? Um traço para cada hidrogênio, mas eu vou omitir eles. Então eu escondi os meus hidrogênios, dá menos trabalho para desenhar, ok? Eu simplifico o meu desenho, mas ele é muito informativo. Se nesse carbono eu tenho 2 traços saindo, olhem esse carbono aqui agora, galera. Sai um traço aqui, sai um traço aqui. Quantos traços saíram dele? Faltam quantos traços? Significa que tem quantos hidrogênios omitidos? 2, que é o que a gente vê aqui, ó. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Deu para pegar a ideia, gente? Então, tudo isso que eu desenhei para vocês é a mesma molécula. Ela se chama butano. Vamos aprender a dar nome, mas isso aqui é o gás de cozinha, tá? A gente vai aprender a dar nome, é uma parte da matéria, mas basicamente são jeitos de representar a molécula. Pessoal, qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem certo e errado, gente. São jeitos de representar, porém vai depender do que vão te cobrar também na questão. De como a gente fazer essas conversões, tá? Olhem esse exemplo aqui, gente. Carbono ligando carbono, certo? O que eu vou fazer? Então eu vou chegar aqui nessa partezinha, ó. Eu tenho um traço entre carbonos. Eu desenho um traço. Eu vou sempre fazendo esse zigue-zague, tá? Para fazer o desenho. Depois desse carbono, ele tem um traço para outro carbono e um traço para outro carbono, não é? Então, traço para um carbono, traço para outro carbono. Esse carbono da frente tem quantos traços? Então, eu vou fazer um traço duplo, uma ligação dupla, ok? Depois desse que tem dupla, ele segue com uma ligação simples para cá e uma para cá, não é? Então, uma simples para cá, uma simples para cá.
Depois esse aqui, ele tem uma para cá, não tem? Então eu faço mais uma para cá. Professor, mas esse aqui de baixo também tem mais uma para cá, não tem? Então eu faço mais uma para cá. Então essa molécula, ela é a minha fórmula condensada transformada em fórmula em linha. Deu para pegar como que a gente faz os desenhos, galera? Foi? Ok? Vamos para outra aqui, gente. Como que eu faço essa aqui? Traço aqui, ó. Traço. Traço aqui. Traço. Mais um traço. Estamos só repetindo a molécula que a gente fez de butano aqui. Ok? Essa aqui. O que a gente faz? Agora vocês percebam que tem coisa diferente de carbono e hidrogênio. Temos oxigênio agora também. Mas vamos seguir nossa lógica. Um traço aqui, dou um traço. Ligação entre carbonos, mais um traço. Agora o que eu faço? Estamos neste carbono aqui, ó. Se formos olhar um carbono, 2, 3. Um carbono, 2, 3. E agora? E agora? Um para cima, e eu vou escrever aqui OH, e dois ó, para baixo, e eu vou escrever o O. Professor, por que você escreveu oxigênio e por que você escreveu hidrogênio? Você falou que a gente omite o hidrogênio. Galera, muita atenção. Eu vou omitir o hidrogênio ligado a carbono. Esse hidrogênio está ligado em quem? Oxigênio, então eu tenho que escrever. Aquilo que for diferente de carbono e de hidrogênio ligado a carbono, eu tenho que escrever, ok? Então, como isso é oxigênio, eu tenho que escrever. Como isso é hidrogênio ligado a outra coisa sem ser carbono, eu tenho que escrever. Professor, mas por que você tem? Galera, isso aqui, nós vamos entrar em detalhes depois, mas isso aqui é uma função orgânica. Função, galera, é o que dá o sentido, a funcionalidade daquela molécula. Então é uma parte importante da molécula. Então eu vou sempre querer mostrar que ela está lá. Por isso que a gente escreve. Deu para entender, gente? Deu para pegar? Foi? Um último caso, este aqui. Vamos lá. Ligação entre carbonos, traço. Ligação entre carbonos, traço. Ligação entre carbonos, traço. Ligação entre carbonos. Deixa eu fazer ela invertida aqui rapidinho, galera. Vou explicar por quê. Primeira ligação, traço. Segunda ligação, traço. Terceira ligação, traço. Ligação entre carbonos, traço. Ligação entre carbonos ali de novo, traço. Ligação entre carbonos, traço. Se eu for pegar os meus carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, eu não falei pra vocês que toda vez eu tinha que colocar uma quina? Por que eu fiz uma linha reta? Gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estou fazendo uma linha reta aqui. O correto seria fazer uma linha reta toda vez. Mas não significa que vocês sempre vão ver essa linha reta aqui. Vocês podem ver dessa forma aqui também, tá? Deixa eu ver se deram 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês podem ver dessa forma assim também. Mas por que eu escrevi assim? Galera, porque tem diferença na estrutura da molécula, tá? Quando eu tenho
essa ligação aqui, ó, com 3 traços, eu mostrei na aula passada, é uma ligação tripla. E a ligação tripla, ela tem uma característica que ela é linear. Ela é uma linha reta. Então aqui não ficou uma linha reta? Aqui ficou uma linha reta? Não, eu fiz o zigue-zague. Então a ligação tripla ela é linear, galera. Ela necessita estar linear, ok? Até aqui, ó, tem que colocar ela retinha aqui também, ó. Eu seguiria reto aqui e depois faria a curva, tá? Ela tem que estar linear, porque aquele carbono, ele é linear. Como assim, professor? Vamos aqui então falar como que fica no espaço a nossa configuração, tá? Quando o carbono, pessoal, ele está fazendo 4 ligações, nós chamamos que ele tem uma configuração tetraédrica, ele forma um tetraedro. O que é isso? Vocês já viram pé de galinha? Não fica aquelas 3 patinhas assim, as 3 unhinhas, o negócio e o pezinho para cima? É como se fosse isso, tá? Eu tenho um hidrogênio aqui, ó. Quando eu faço essa linha cheia, significa que o meu hidrogênio está para frente. Então eu tenho um hidrogênio para frente. Essa linha tracejada significa para trás. Eu tenho um hidrogênio para trás. Essa linha reta significa que está no plano. Então o carbono está aqui, o hidrogênio está linear com ele, no plano com ele. Esse está no plano e outro também está no plano, ok? Então fica uma forminha de tetraedra, como se eu tivesse aqui embaixo, ó, meio que um triângulozinho sendo formado, tá? E seguindo para uma pirâmide aqui em cima. Isso aqui é o desenho do tetraedro. Então ele fica com essa configuração tridimensional. Se eu tiver uma ligação dupla e 2 ligações simples, ele forma um triângulo equilátero com lados iguais, tá, gente? Então o carbono ele forma um triângulo equilátero com lados iguais. Ele fica plano aqui, beleza? Ele não fica com esse 3D aqui. Beleza até então? E quando eu tiver uma ligação tripla, que está aqui, ou, tá? Desculpa, 2 ligações duplas, tripla ou 2 ligações duplas, eu tenho um carbono linear, ele fica uma linha reta, ok? Isso tem efeito na reatividade da substância, por isso que a gente desenha. Pensem comigo, o carbono nessa situação, ele tem alguma coisa em cima e alguma coisa embaixo protegendo ele. Quando ele está linear, ele não tem nada em cima nem embaixo protegendo ele. Onde que ele vai estar mais disposto para ser atacado? Se eu quiser colidir com esse carbono, aqui ou aqui? Aqui no linear, que ele está desprotegido, ok? Então isso tem efeito na reatividade das substâncias orgânicas. Então, como tem efeito, lembra, tudo que é relevante a gente desenha, função a gente desenha e a linearidade da ligação também é importante de desenhar. Deu para pegar, gente, como que é feito? Beleza, galera?